Em nosso livro anterior, tratamos suficientemente alguns dos principais pontos do culto pagão dos ídolos e como esses falsos deuses surgiram originalmente. Também, pela graça de Deus, indicamos brevemente que o Verbo do Pai é Ele mesmo divino, que todas as coisas que existem devem seu próprio ser, a sua vontade e poder, e que é através dele que o Pai dá ordem à criação. Por ele que todas as coisas são movidas, e através dele que recebem o seu ser. Agora, Macário, verdadeiro amante de Cristo, devemos dar um passo a mais na fé de nossa sagrada religião e considerar também como o Verbo se fez homem e surgiu entre nós. Para tratar desses assuntos, é necessário primeiro que nos lembremos do que já foi dito. Deves entender por que o Verbo do Pai, tão grande e tão elevado, se manifestou em forma corporal. Ele não assumiu um corpo como algo condizente com a sua própria natureza, mas muito ao contrário, na medida em que ele é Verbo, ele é sem corpo. Manifestou-se em um corpo humano por esta única razão, por causa do amor e da bondade de seu Pai, pela salvação de nós, homens. Começaremos, portanto, com a criação do mundo e com Deus, seu Criador, pois o primeiro fato que deves entender é este. A renovação da criação foi levada a efeito pelo mesmo Verbo que a criou em seu início. Em relação à criação do universo e à criação de todas as coisas, tem havido uma diversidade de opiniões, e cada pessoa tem proposto a teoria que bem lhe apraz. Por exemplo, alguns dizem que todas as coisas são auto-originadas e, por assim dizer, totalmente ao acaso. Entre estes estão os epicúreos, os quais negam terminantemente que haja alguma inteligência anterior ao universo. Outros fazem seu o ponto de vista expressado por Platão, aquele gigante entre os gregos. Ele diz que Deus fez todas as coisas da matéria pré-existente e incriada, assim como o carpinteiro faz as suas obras da madeira que já existe. Mas os que sustentam esta opinião não se dão conta que negar que Deus seja Ele próprio a causa da matéria significa atribuir-lhe uma limitação, assim como é indubitavelmente uma limitação por parte do carpinteiro que ele não possa fazer nada a não ser que lhe esteja disponível a madeira. Então, finalmente, temos a teoria dos gnósticos, que inventaram para si mesmos um artífice de todas as coisas, outro que não o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes simplesmente fecham os seus olhos para o sentido óbvio das Sagradas Escrituras. Tais são as noções que os homens têm elaborado, mas pelo divino ensinamento da fé cristã, nós sabemos que pelo fato de haver uma inteligência anterior ao universo, este não se originou a si mesmo. Por ser Deus infinito e não finito, o universo não foi feito de uma matéria pré-existente, mas do nada e da absoluta e total não existência, de onde Deus o trouxe ao ser através do Verbo. Ele diz neste sentido no Gênesis: no início Deus criou o céu e a terra. E novamente através daquele valiosíssimo livro ao qual chamamos O Pastor. Crede primeiro e antes de tudo mais que há apenas um só Deus, o qual criou e ordenou a todas as coisas, trazendo-as da não existência ao ser. Paulo também indica a mesma coisa quando nos diz: pela fé conhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, de tal modo que as coisas visíveis provieram das coisas invisíveis. Epístola aos Hebreus 11:3. Pois Deus é bom, ou antes, Ele é a fonte de toda bondade, e é impossível por isso que Ele deva algo a alguém. Não devendo a existência a ninguém, Ele criou todas as coisas do nada, mediante seu próprio Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo, e de todas as suas criaturas terrenas, Ele reservou um cuidado especial para a raça humana.
A eles que, como animais, eram essencialmente impermanentes, Deus concedeu uma graça de que as demais criaturas estavam privadas, isto é, a marca de sua própria imagem, uma participação no ser racional do próprio Verbo, de tal modo que, refletindo-o, eles mesmos se tornariam racionais, expressando a inteligência de Deus tanto quanto o próprio Verbo, embora em grau limitado. Desse modo, os homens poderiam continuar para sempre na bem-aventurada e única verdadeira vida dos santos no paraíso. Como a vontade do homem poderia, porém, voltar-se para vários caminhos, Deus assegurou-lhes essa graça que lhes havia concedido, condicionando-a desde o início a duas coisas. Se eles guardassem a graça e retivessem o amor de sua inocência original, então a vida do paraíso seria sua, sem tristeza, dor ou cuidados, e após ela haveria a certeza da imortalidade no céu. Mas se eles se desviassem do caminho e se tornassem vis, desprezando seu direito natal à beleza, então viriam a cair sob a lei natural da morte, e viveriam não mais no paraíso, mas morrendo fora dele, continuariam na morte e na corrupção. Isso é o que a Sagrada Escritura nos ensina ao proclamar a ordem de Deus. De todas as árvores que estão no jardim, vós certamente comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não havereis de comer, pois certamente havereis de morrer. Certamente havereis de morrer, isto é, não apenas morrereis, mas permanecereis no estado de morte e corrupção. Estarás talvez a divagar por que motivo estamos discutindo a origem do homem, se nos propusemos a falar sobre o Verbo que se fez homem. O primeiro assunto é de importância para o último por este motivo. Foi justamente o nosso lamentável estado que fez com que o Verbo se rebaixasse. Foi nossa transgressão que tocou o seu amor por nós. Pois Deus havia feito o homem daquela maneira e havia querido que ele permanecesse na incorrupção. Os homens, porém, tendo voltado da contemplação de Deus para o mal que eles próprios inventaram, caíram inevitavelmente sob a lei da morte. Em vez de permanecerem no estado em que Deus os havia criado, entraram em um processo de uma completa degeneração, e a morte os tomou inteiramente sob o seu domínio. Pois a transgressão do mandamento os estava fazendo retornarem ao que eles eram segundo a sua natureza, e assim como no início eles haviam sido trazidos ao ser a partir da não existência, passaram a trilhar pela degeneração o caminho de volta para a não existência. A presença e o amor do Verbo os havia chamado ao ser. Inevitavelmente, então, quando eles perderam o conhecimento de Deus, juntamente com este, eles perderam também a sua existência. Pois é somente Deus que existe. O mal é o não ser, a negação e a antítese do bem. Pela natureza, de fato, o homem é mortal, já que ele foi feito do nada. Mas ele traz também consigo a semelhança daquele que é. E se ele preservar esta semelhança através da contemplação constante, então sua natureza seria despojada de seu poder e ele permaneceria indegenerescente. De fato, é isto que vemos escrito no livro da sabedoria. A observância de suas leis é a garantia da imortalidade. Sabedoria 6:18. E incorrompido o homem seria como Deus, conforme o diz a própria Escritura, onde afirma: Eu disse, sois deuses e todos filhos do Altíssimo. Mas vós, como homens, morrereis, caireis como um príncipe qualquer. Salmo 81:6. Essa, portanto, era a condição do homem. Deus não apenas o havia feito do nada, mas também lhe tinha graciosamente concedido a sua própria vida pela graça do Verbo. Os homens, porém, voltando-se das coisas eternas para as coisas corruptíveis, pelo conselho do demônio, se tornaram a causa de sua própria degeneração para a morte.
porque, conforme dissemos antes, embora eles fossem por natureza sujeitos à corrupção, a graça de sua união com o Verbo os tornava capazes de escapar da lei natural, desde que eles retivessem a beleza da inocência com a qual haviam sido criados. Isto é o mesmo que dizer que a presença do Verbo junto a eles lhes fazia de escudo, protegendo-os até mesmo da degeneração natural, conforme também diz o livro da sabedoria. Deus criou o homem para a imortalidade como uma imagem de sua própria eternidade, mas pela inveja do demônio entrou no mundo a morte. Sabedoria 2:23. Quando isso aconteceu, os homens começaram a morrer e a corrupção correu solta entre eles. Tomou poder sobre os mesmos até mais do que seria de se esperar pela natureza, sendo esta a penalidade sobre a qual Deus os havia avisado, prevenindo-os acerca da transgressão do mandamento. Na verdade, em seus pecados, os homens superaram todos os limites. No início, inventaram a maldade. Envolvendo-se desta maneira na morte e na corrupção, passaram a caminhar gradualmente de mal a pior, não se detendo em nenhum grau de malícia, mas como se estivessem dominados por um insaciável apetite, continuamente inventando novos tipos de pecados. Os adultérios e os roubos se espalharam por todos os lugares, os assassinatos e as rapinas encheram a terra. A lei foi desrespeitada para dar lugar à corrupção e à injustiça. Todos os tipos de iniquidades foram praticados por todos, tanto individualmente como em comum. Cidades fizeram guerra contra cidades, nações se levantaram contra nações, e toda a terra se viu repleta de divisões e lutas, enquanto cada um porfiava em superar o outro em malícia. Até os crimes contrários à natureza não foram desconhecidos, conforme não diz o apóstolo mártir de Cristo. Suas próprias mulheres mudaram o uso natural em outro uso que é contra a natureza. Os homens também, deixando o uso natural da mulher, arderam nos seus desejos um para com o outro, cometendo atos vergonhosos com seu próprio sexo e recebendo em suas próprias pessoas a recompensa devida pela sua perversidade. Epístola aos Romanos 1:26-27.